Aprovado o projeto de lei que reconhece novo ponto turístico religioso em Santa Catarina. A audiência pública discute a obrigatoriedade de exame toxicológico para ingressar em universidades públicas estaduais. E ainda, CPI da Ponte Hercílio Luz, houve mais uma testemunha. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro, o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. A autonomia financeira das mulheres do campo e da cidade e o enfrentamento à violência. Esses serão um dos temas do seminário na próxima sexta-feira, no Vale do Itajaí. A realização é da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Localizado no Alto Vale do Itajaí, o município de Presidente Getúlio recebe nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, um seminário sobre a autonomia financeira das mulheres do campo e da cidade e o enfrentamento à violência. O evento será realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em parceria com o Movimento de Mulheres Camponesas. Dentro da programação estão uma mesa de abertura com deputadas integrantes da bancada feminina do Parlamento, uma palestra sobre cultura patriarcal, relações de gênero, violência e autonomia econômica das mulheres e também uma mesa redonda onde serão partilhadas experiências conduzidas por mulheres que geram autonomia financeira. O evento é gratuito e aberto ao público. A criação de macroalgas em Santa Catarina e a formalização da estadualização do Porto Pesqueiro de Laguna foram os temas em debate na reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa. Os parlamentares destacaram a movimentação da economia de Laguna com a retomada do porto pelo governo do estado. A reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura foi em clima de comemoração. Os parlamentares se pronunciaram para destacar a importância da estadualização do terminal pesqueiro de Laguna, efetivada nesta semana. O porto foi federalizado na década de 1970 e vinha sendo administrado pela Codesp, a Companhia Docas de São Paulo. De acordo com os deputados, nos últimos 40 anos, a cidade catarinense sofreu prejuízos vendo as empresas do setor da pesca transferirem toda a estrutura que mantinham no sul do estado para o Rio Grande do Sul. A intenção agora é tornar o Porto de Laguna referência no embarque e desembarque de pescados na região. O presidente da comissão, deputado Felipe Estevão, destacou a participação da Assembleia Legislativa nesse processo de estadualização do porto. Nesse momento de alinhamento do governo estadual com o governo federal, a gente conseguiu, os ministros estão flexíveis. Foram 9 meses de batalha, de trabalho burocrático, de gastar sola de sapato. Ministério de Agricultura, que ele tem a pasta da pesca, fomos no Ministério de Infraestrutura, tivemos reuniões com o ministro de Transportes, na Codesp foram meia dúzia de reuniões em São Paulo, e aí a gente conseguiu que a luta fosse aos pouquinhos engrossando o caldo. O governador entrou, se sensibilizou, acreditou no potencial econômico e hoje uma grande vitória para a indústria pesqueira catarinense, porque tem um terminal com toda uma estrutura que gera emprego, renda, e o maior projeto social para o nosso estado é geração de emprego e renda, e a pesca tem muito a contribuir, ser uma mola propulsora na economia catarinense. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram a criação de uma comissão mista com deputados das comissões de Pesca e Economia, para, no prazo de 2 meses, acompanhar a instrução normativa do IBAMA, que trata do cultivo e produção de macroalgas, usadas na produção de matéria-prima para as indústrias química e de alimentos. Há 10 anos, a EPAGRE desenvolve o cultivo da macroalga em Florianópolis em caráter experimental e vem obtendo bons resultados. A proposta de criação da comissão mista para estudar a instrução do IBAMA partiu da Comissão de Economia. A intenção é elaborar um projeto para tentar obter autorização para cultivo comercial da macroalga, hoje restrito a São Paulo e Rio de Janeiro. O cultivo com fins comerciais pode representar uma importante fonte de renda para os maricultores do estado. O deputado Jair Mioto foi quem propôs, né? A criação de macroágua é um projeto do governo do estado, está na secretaria e a gente vai botar em debate, se aprofundar, não sou um expert no assunto, e a gente vai, com 5, 6 membros, debater para
ver que isso pode contribuir com a economia do Estado, de que forma, qual é a maneira. Tem normativas do IBAMA, também tem que ser debatido. É um trabalho burocrático de debate. O trabalho inicial é isso, é debater e se aprofundar no assunto. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga a realização de exames toxicológicos para estudantes que queiram ingressar em universidades públicas e estaduais. O tema foi discutido ontem em uma audiência pública no Parlamento. O encontro reuniu Segurança Pública e Educação. Para a Secretaria de Estado, o projeto deve ser analisado profundamente e impactaria apenas na UDESC. É uma proposta que deve ser bem discutida, bem considerada, levando em conta os aspectos legais dessa proposta, levando em conta todas as nuances que envolvem. E eu acho que o diálogo ele precisa ser estendido com todos os outros entes que estão envolvidos, Conselho Estadual de Educação, a própria Universidade do Estado, deve ser ouvida e participar também dessa discussão. A Polícia Militar também participou da audiência pública. O órgão utiliza o teste toxicológico para o ingresso de novos militares. Serviu de exemplo para conduzir a discussão. Durante a reunião, o deputado proponente da audiência pública e autor do projeto de lei defendeu a legalidade e constitucionalidade do projeto. O próprio vestibular já é um controle, né? Você presta um vestibular, não é todos que ingressam, só quem passa no vestibular. Nós estamos aqui propondo que tenha mais um critério, que seria os exames toxicológicos. A ideia é sim motivar os jovens que pensam e que têm como objetivo ingressar nas universidades, que eles possam pensar duas vezes antes de utilizarem drogas, sabendo que se passarem vão ter que também prestar o exame toxicológico. O projeto, que tramita aqui no Parlamento Catarinense, se espelha em exemplos já em discussão em outros estados, como Pernambuco e São Paulo. O tema já é abordado também em Brasília. Um abaixo-assinado circula em Santa Catarina. Ele coleta assinaturas para defender o projeto de lei. De acordo com o parlamentar, até agora são cerca de 10 mil assinaturas já coletadas. Mais uma testemunha foi ouvida ontem pelos deputados da CPI que investiga a restauração da ponte Hercílio Luz. Foi a gestora de uma empresa americana que trabalhou na obra da estrutura. Dessa vez, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram a administradora Carla Regina Crauel. Ela foi contratada pela empresa norte-americana CSA Group para atuar como administradora da sucursal brasileira da empresa dentro do consórcio Florianópolis Monumento. Vencedor da licitação, o consórcio foi responsável pelas obras de reforma da ponte entre 2008 e 2014, quando o contrato foi rescindido. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, foi quem conduziu os questionamentos. Era um consórcio internacional, mas de fato o que aconteceu foi que duas empresas nacionais concorreram em desacordo com o edital e o que preconizava justamente o edital. E também outro fato que foi muito curioso aqui é que, segundo a testemunha, o governo do estado foi alertado, sim, de que a empresa que supostamente deteria o acervo técnico para realizar a obra estava deixando o contrato, ou seja, que a partir daquele momento, então, quem detinha a comprovação técnica, capacidade, o acervo, não estava mais no contrato. O deputado também falou sobre os próximos passos da CPI da ponte Hercílio Luz. Agora temos mais algumas poucas pessoas para ouvir e a confecção do relatório final, que nós já temos muito material, agora é depurar isso tudo, organizar as informações e entregar para o povo catarinense uma resposta sobre o que foi feito com tanto custo, por que a obra custou tanto, demorou tanto e por que mesmo depois de tanto custo a obra ainda não tinha sido entregue. Um seminário foi realizado ontem aqui em Florianópolis. O encontro faz parte da programação da Semana Inclusiva e debateu a diversidade e a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Um seminário para discutir a diversidade da pessoa com deficiência e seu protagonismo no mundo do trabalho. E é essa diversidade que faz com que especialistas ainda discutam a inclusão de deficientes no campo profissional. Durante a Semana Inclusiva 2019, uma das palestras aponta o sistema de emprego apoiado, que nada mais é que, ao invés de capacitar antes, é contratar e ensinar depois. O emprego tradicional trazia muitas dificuldades para a pessoa com deficiência que tivesse uma limitação bastante grande, desafiadora, né? Que as empresas até não gostam de contratar essas pessoas. Então surgiu o emprego apoiado, que é uma metodologia especialmente bolada para a própria empresa querer contratar essa pessoa e a própria pessoa com deficiência
bastante limitada, bastante significativa, também tem a chance de entrar no mercado de trabalho. Anselmo é deficiente físico, advogado no serviço público e já precisou, no passado, conquistar clientes. Enfrentou o preconceito em alguns casos. Hoje, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Santa Catarina, acredita que aos poucos essa discriminação está ficando de lado. Eu já tive várias propostas de empregos que foram negadas em razão da deficiência, né? De eu encaminhar o currículo, né? De ser selecionado para a entrevista e na hora vários escritórios negar a oportunidade de emprego em razão da deficiência, né? Uma lei federal de 1991 prevê a contratação de pessoas com deficiência para empresas com mais de 100 funcionários. O percentual varia de 2% a 5%. E o desafio das 40 entidades que realizam a Semana Inclusiva de 2019 é exatamente a quebra de tabus e preconceitos e superar a lei das cotas. A intenção é que seja um estímulo para que a inserção dos profissionais seja de forma voluntária. É o que espera essa desembargadora, uma das idealizadoras da Semana Inclusiva, que completa em 2019 5 anos. Uma das coisas que tem se trabalhado ao longo dos anos é essa sensibilização das empresas e da sociedade como um todo para a necessidade de mudar o olhar, né? E não se preocupar apenas com os números, o cumprimento da cota, né? Eu até acredito que a luta de todos os envolvidos nessa questão não é necessariamente pelo número, né? É pela oportunização da garantia do direito das pessoas com deficiência. Parceiros como a Assembleia Legislativa são fundamentais para que surjam novas políticas de inclusão, rompimentos de barreiras e garantia do direito. Uma questão de amadurecimento de toda a sociedade e também de cobrança de quem de direito, os órgãos de controle, no caso o Ministério Público e outras entidades, de fazer a lei acontecer. Importante que nossos irmãos, que por uma razão ou outra tenham alguma dificuldade, é que eles possam ser absorvidos e se fazer a real inclusão que todos nós almejamos. Apesar dos desafios, Santa Catarina tem demonstrado reação diante da desigualdade. Os números de contratações aumentaram desde o início das atividades da Semana Inclusiva, lá em 2014. São pelo menos 20 mil pessoas trabalhando no estado, de um universo de mais de 1 milhão. A cota ainda não foi alcançada, mas o trabalho é exatamente com esse objetivo: superar os números e fazer com que mais deficientes estejam no mercado de trabalho. E você vai ver no próximo bloco a agenda cultural que a gente preparou para você. Nós já voltamos. Qualquer pessoa pode ser um candidato à doação de sangue. Para tal, ela deve ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que são aceitos doadores entre 16 e 17 anos, desde acompanhados pelos pais ou responsável legal, com a assinatura de um termo de consentimento autorizando essa doação. E você fica agora com as atrações culturais, como teatro, show, exposições, concertos e muito mais, que acontecem em todo o estado nos próximos dias. É a nossa agenda cultural. Morreu, o único que merece fidelidade. Papai, olha, filha. Todos os amantes que eu ia ter, todos que estavam programados, eu passo adiante. Chuta pra mim! Toma, titia! Em Florianópolis, acontece até o dia 29 de setembro o 24º Festival Isnardi Azevedo de Teatro. São 160 atrações artísticas gratuitas em diversos espaços da cidade. Em Lages, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, na Chácara Bom Jesus, acontece a segunda Campereada do Canto Gaúcho e o primeiro acampamento Farroupilha dos Campos de Lages. Em Chapecó, Sarau Poético, a Casa da Mãe Joana, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nés, a partir das 18 horas.
Em Blumenau, exposição infantil de desenhos infantis até o dia 26 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Biblioteca Municipal. Joinville recebe a Festa da Primavera com contação de história, uma bela história de primavera para encantar. Será dia 21 de setembro, a partir das 3 horas da tarde, na Rua General Andrade Neves, no bairro América. Em Criciúma, a ODS na Praça, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030. Será na Praça Nereu Ramos, no dia 20 de setembro, das 9 da manhã até as 4 da tarde. E os deputados aprovaram hoje projetos de lei em plenário. Confira quais na reportagem. Os parlamentares aprovaram em plenário a redação final do projeto de lei de autoria do deputado Romildo Titon, que reconhece o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no município de Campos Novos, como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. Uma grande romaria que reúne aproximadamente 100 mil pessoas, pessoas de fé da Nossa Senhora Aparecida, e que tem feito com que se torne um grande ponto turístico religioso em Campos Novos, pela organização deste evento religioso, pela construção que está sendo feita, um prédio de 6 andares para abrigar a todos os romeiros, né? Algo bem importante. Por isso nós fizemos esse projeto de lei para tornar ponto turístico religioso, porque realmente as pessoas lá participam. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram 2 projetos de lei complementar, ambos de autoria do Ministério Público de Santa Catarina. As matérias buscam criar cargos e desburocratizar promoções e transferências dentro das promotorias de justiça. A deputada Paulinha foi a relatora dos projetos na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ele moderniza a estrutura, ele cria em algumas comarcas novas promotorias e onde a gente tem assodamento de trabalhos que precisam ter mais fluidez. E, na verdade, quando se tem uma porta do Ministério Público, tem mais um atendimento digno, prestado ao cidadão, eu acho que é importante. E mais que tudo, ele também, no segundo projeto, reforma a estrutura organizacional e mexe também no plano de carreira da categoria. Eu penso que o Ministério Público ele precisa ser amparado, privilegiado, para ter condições de fazer um bom trabalho. E termina amanhã o prazo para inscrições na Certificação de Responsabilidade Social e no Troféu Destaque SC. A premiação promovida pela Assembleia Legislativa tem o objetivo de reconhecer empresas e entidades que desenvolvem projetos socioambientais. A premiação promovida anualmente pela Assembleia Legislativa tem como objetivo reconhecer empresas públicas, privadas, instituições sem fins lucrativos que adotam a responsabilidade social como política de gestão. Para participar, é necessário apresentar o balanço social da empresa ou instituição referente ao ano de 2018. As organizações com melhores ações desenvolvidas nas áreas socioambientais receberão o Troféu Destaque. Acesse responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br e inscreva-se. E o TVAL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no nosso site, nas nossas redes sociais e amanhã cedinho, a partir das 8 no Primeira Hora. Uma boa noite para você.